Olá pessoal, mais uma vez nosso estudo bíblico. Nesta oportunidade vamos estudar Evangelho de Mateus, capítulo 21, do verso 23 até o verso 27. Um trecho que continua o que começa no capítulo 21, verso 1, a entrada de Jesus em Jerusalém, dirigindo-se ao templo, interrompendo os ritos de sacrifício, pois expulsam os que compram e vendem os animais e todos os utensílios necessários para os cultos, os rituais do templo, e em seguida trava-se um diálogo com os seus opositores, os líderes do templo, os principais sacerdotes e outros mais, que questionam se ele não vai reprimir as crianças que no templo cantam louvores, hosanas, louvando ao Senhor e anunciando em Jesus o filho de Davi. Também realizando curas de cegos e coxos, é confrontado pelos líderes religiosos. Há uma interrupção na cena em que Jesus então se dirige para Betânia à noite, volta no dia seguinte e encontramos uma cena parabólica, uma cena simbólica, uma cena rica de um símbolo daquilo que já foi anunciado por Jesus. Ele julga o templo e os líderes do templo no seu ritual, e esse julgamento do templo é simbolizado pela figueira que seca. Em seguida, o texto continua, pois diz o verso 23, tendo Jesus chegado ao templo, e aí volta ao ponto anterior ao versos 21, ao capítulo 21, verso de 1 a 17, volta-se ao templo. Então, a gente já percebe aqui, tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, algumas ações próprias do templo. Primeiro, como lugar de oração, como o próprio Jesus disse, a minha casa será chamada casa de oração. Em seguida, o ambiente de louvor, as crianças clamando, louvando, hosana ao filho de Davi. E, em terceiro ponto, lugar de ensino. Então, oração, louvor, ensino caracterizam a casa de Deus. No entanto, Jesus, já no texto anterior, interrompe os sacrifícios. Quando ele expulsa os que compram e vendem, os que vendem pombas, há então uma expulsão dos animais que serão ali sacrificados. Com isso, ele faz uma interrupção dos sacrifícios. E aí, essas ações, tanto de interromper os ritos sacrificiais, quanto de receber louvores como o filho de Davi, curar cegos e coxos, como diz o verso 14, vai resultar num confrontamento. Não é uma simples pergunta que os líderes sacerdotais e os anciãos fazem, mas sim é um julgamento, como se Jesus estivesse no banco dos réus, sendo questionado por que ele faz essas coisas, qual é a autoridade, quem o imbuiu de autoridade para realizar essas coisas. Então assim está no verso 23. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu essa autoridade? Bem, então a gente primeiro estabelece aqui dois grupos: os principais sacerdotes, que é a liderança clerical, a liderança oficial, a liderança que tem a autoridade religiosa, e temos também a figura dos anciãos, que correspondem à liderança leiga, a liderança não religiosa, estabelecida por ricos, donos de terra, pessoas que têm um status de influência na sociedade. Então você tem tanto a liderança religiosa
clerical, na figura dos líderes sacerdotais, quanto a figura leiga, a liderança secular nesse sentido, exercida pelos anciãos, que são os grandes proprietários de terra e ricos que têm a sua voz ativa no controle, no domínio, no governo do povo judaico, sob, claro, a conivência ou numa relação de conivência com o poder romano. E eles querem saber de Jesus diante do que Jesus fez, como eu já disse. Interrompeu os sacrifícios, curou os cegos e coxos, recebeu louvores das crianças. E aí eles perguntam, com que autoridade fazes essas coisas? Então fica claro para nós que coisas são essas. E a segunda pergunta, semelhante a essa, é quem te deu essa autoridade? E aí Jesus precisaria responder em nome de quem ele faz isso. Se ele diz em seu próprio nome, em sua própria autoridade, fica claro então que ele não representa a instituição templo, que é a casa de Deus, que é a instituição oficial que se ensina e que se estabelece o caminho do Senhor. Se ele diz em meu próprio nome, fica evidente a sua desvinculação com a instituição. Logo, ele não teria a credencial necessária das instituições, logo, não teria credencial de Deus. Se ele diz em nome de Deus, ele então vai, aos olhos da liderança sacerdotal e de todo o povo, cometer uma blasfêmia, apresentar-se como o Messias enviado de Deus, como se Deus falasse e agisse por intermédio dele, vai ser classificado como blasfêmia porque coloca em xeque a liderança constituída presente. Se o que Jesus faz confronta com o que a liderança presente faz, e se Jesus é o enviado de Deus, logo a liderança presente não representa Deus. E para a liderança presente, atual, daquele momento, isso seria considerado uma blasfêmia, pois destitui a sua autoridade religiosa, a sua autoridade como enviado de Deus ou como aqueles que lideram, governam e exercem o poder em nome de Deus. Então, realmente, é uma pergunta não simples, mas uma pergunta que envolve um julgamento, né? Uma sentença será dada a partir da resposta a essa pergunta. Jesus responde com outra pergunta, ou seja, Jesus é colocado no banco dos réus, mas ele inverte a situação e agora coloca os líderes sacerdotais e os anciãos no banco dos réus e dirige a pergunta para eles. Como um inquisidor, dirige-se a ele e diz: eu também vos farei uma pergunta, verso 24. Se me responderes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. Verso 25. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Bem, é uma pergunta que vai colocá-los também em xeque. Não que eles não soubessem a resposta, não que eles não tivessem já a resposta em seus corações, em suas mentes, na sua confissão religiosa. Eles já sabem a resposta, mas o que está em jogo não é saber a resposta ou dizer a resposta certa. É o que a resposta implicará aquele que a der. Ou seja, a resposta que for dada implicará numa consequência àquele que deu. Então, diante da pergunta, eles discutem entre si e discorriam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditaste nele? Verso 26. E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Bem, está claro que eles têm a resposta deles. A resposta deles é que eles não consideram o batismo de João de Deus, mas sim dos homens. Tanto que eles não aderiram, tanto que eles não seguiram. E considerar o batismo de João como de Deus confrontaria a postura deles. Então, por que eles não foram batizados
por João? Por que eles não se submeteram ao batismo de João? E por que eles não se arrependeram dos seus pecados, mudando assim a atitude em relação ao povo que vinha ao templo e era explorado por eles, por essa liderança? Por que eles não se arrependeram desse procedimento? E mais ainda, por que então eles não seguem o testemunho de João a respeito de Jesus, de que ele é o enviado de Deus, que o João seria o precursor, o preparador do caminho, mas Jesus seria de fato o enviado de Deus? Então, se João age em nome de Deus, por que eles não creram? Certamente não acreditavam que era. Mas, por outro lado, negar isso e dizer é dos homens, é mais um profeta, alguém que surge aí com ideias estranhas, causaria para eles um problema, porque, de qualquer forma, há uma sustentabilidade pelo povo, mesmo na sua ignorância, mesmo na sua fraqueza, mas há uma certa sustentabilidade, o povo proporciona uma certa sustentabilidade e estabilidade para essa liderança, ou seja, de uma certa forma o povo tem uma responsabilidade. E eles, em contrapartida, para agradar o povo, fingem que acreditam nas coisas e o povo finge que acredita que eles acreditam e há uma certa estabilidade. Qualquer semelhança com hoje não é mera coincidência, né? O povo também finge que muitos líderes não os exploram e os líderes então fingem que não exploram, quando na realidade exploram os fiéis das suas crenças, manipulando as escrituras e levando-os a uma situação de miséria maior do que a que estavam antes. Então a questão não é saber a resposta, mas sim viver a resposta. Eles não respondem porque a resposta colocaria eles numa situação constrangedora, né? Mas fica claro que a resposta deles eles não acreditam na pregação de João, no batismo de João, muito menos acreditam que Jesus é o enviado por Deus e aquilo que faz em nome de Deus. E aí, diante disso, verso 27, então responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez, nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Há uma pequena diferença, né, entre a mentira e o não falar, a omissão. Os líderes mentem, porque eles sabem, eles têm em seus corações, em suas mentes, a resposta certa. Mas eles mentem quando dizem não sabemos. Jesus, por sua vez, sabe, acredita, e quem é aquele que o autoriza, quem é aquele que lhe dá autoridade. No entanto, Jesus não diz que não sabe, né? Jesus diz, não vou falar. Então há uma diferença entre a mentira deles, não sabemos, quando na realidade sabiam, e a ação de Jesus, eu sei, mas não vou dizer. Então há uma diferença significativa na postura entre um e outro, né? E assim serve para nós também como paradigma, né? Como exemplo, seguir os líderes sacerdotais e anciãos, sabendo dizer que não sabem, ou sabendo não dizer também, ou omitir, falar, não vou dizer. Mas na frente, na próxima parábola que se seguirá, que falaremos numa outra oportunidade, há uma retomada do assunto sobre João Batista, no verso 32. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele. Ou seja, não é que não sabiam, eles sabiam e não acreditaram. Ao passo que publicanos e prostitutas creram, né? Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Ou seja, o grande sinal de que João era o enviado de Deus é o arrependimento dos pecadores manifestando diante da sua pregação, diante da sua convocação. Com isso, Jesus vai dizer mais na frente aos líderes que de todos os sinais que ele realizara, interrompendo os sacrifícios, condenando o comércio, a exploração do povo
pela liderança na casa de Deus, curando os coxos e cegos que eram excluídos do culto a Deus, da casa que deveria ser chamada casa de oração e, segundo o texto de Isaías, para todos os povos, onde estaria aberta para todos, mas são excluídos os coxos e cegos. E assim também Jesus mostra que o julgamento desta casa está definido. O que acontecerá se realizará a um tempo depois de Jesus, no ano 70, os romanos virão e executarão o juízo de Deus sobre a cidade e sobre o templo. Pois bem, a autoridade de Jesus é questionada a partir das maravilhas, dos sinais que ele faz. Interromper a opressão dos líderes, o uso do povo, a exploração do povo por meio do comércio, isto é um sinal de que Deus o enviou. Incluir coxos e cegos que estavam excluídos do caminho do Senhor e da casa do Senhor. Aceitar o louvor das crianças que cantam e proclamam como inspirados por Deus, ele reconhece isso, e dá a sentença, que nós já vimos no texto anterior. A figueira que murcha é uma figura do templo, da casa ali de Deus até então, que vai ser destruída, secada, e não haverá mais fruto nela. Um abraço.